Bendito seja Deus que nos chamou para louvor da sua glória. Eu cumprimento a todos com a doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. E é com alegria que estamos chegando até você com mais um programa Mensagem de Vida. O nosso tema hoje, trocando as bênçãos de Deus por um prato de lentilha. Mas antes da nossa meditação sobre este tema, eu gostaria de deixar um convite para você. Todas as terças-feiras às 19h30 nós reunimos no culto de oração. Você que precisa de oração, esteja conosco nesta terça-feira às 19h30 ou então na quarta-feira às 15 horas, que é a tarde da bênção. Um culto também voltado para a oração. Na quinta-feira nós reunimos nos lares às 20 horas, que são as células que funcionam nos lares com a finalidade de estar ministrando a palavra de Deus e também orando uns pelos outros. Caso você queira receber o apoio de oração de um desses grupos, entre em contato conosco. Nosso telefone é 3321-5161. No sábado às 19h30 nós reunimos no culto de adoração a Deus e no domingo nós reunimos em dois horários, sendo que às 9 horas da manhã é o culto de ensino das Escrituras e às 19h o culto de celebração a Deus. Fica aí o nosso convite. É sempre uma alegria receber pessoa como você em uma de nossas igrejas. Eu quero pensar com você aqui sobre troca. Nós vivemos num mundo onde há trocas de mercadoria por serviço, mercadoria, valores, muitas questões das trocas, que é negócio, né? Esse mundo do comércio, mas eu quero pensar com você sobre no aspecto espiritual de trocar coisas preciosas por aquilo que é fútil, por aquilo que não tem valor. E isto ocorre às vezes em grande escala e às vezes nós não damos por si, ou seja, caímos na real e temos transtornos, prejuízos irreparáveis. Eu trouxe um texto para meditação, para a gente estar pensando sobre essa questão das trocas. O texto fala de dois irmãos que chegaram até mesmo ficar inimigo por causa do embrolho dos negócios que eles fizeram. Eles se tornaram inimigo por algum tempo. Trata-se de dois irmãos, Esaú e Jacó. Eu quero ler em Gênesis capítulo 25, a partir do verso 27, que diz assim: cresceram os meninos, Esaú saiu perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixe comer um pouco deste cozinhado vermelho, pois eu estou esmorecido. Daí chama-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. E ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão cozido, cozinhado de lentilha. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. E assim desprezou Esaú seu direito de primogenitura. Esse texto é um texto muito conhecido entre os cristãos. Cristãos são leitores das Sagradas Escrituras e nós temos aqui esse registro desse episódio, onde fala dos irmãos fazendo esse negócio. Esaú, por ser o filho mais velho de Isaque, ele era aquele que era o primogênito e tinha direito da primogenitura, que refere ter 2/3
né, ter a porção dobrada dos demais irmãos daquela família. No caso que ele só tinha 2, quiseram apenas 2, então o mais velho, Esaú, tinha o direito de ficar, né, se fosse 30, ele ficar com 20 e o outro ficar com 10, que seria o Jacó. E a Bíblia fala sobre esse direito, né? Direito de porção dobrada. Na cultura judaica, aquele que é o primogênito também, ele tinha direito de exercer o sacerdócio na ausência dos pais. Então, o primogênito, ele era direito dele conduzir, ou seja, aconselhar, dirigir a família, ficaria sob a sua tutela, tanto os irmãos, sobrinhos, etc. E era direito. Outra coisa que também no direito de primogenitura é que, por eles pertencerem à linhagem de Abraão, no caso Abraão era avô de Esaú e Jacó, ele, por ter a promessa de que o Messias viria por aquele ascendente, então, o que a Bíblia diz? Que ele, o primogênito, teria o seu nome escrito na genealogia do Messias. Isso está programado desde lá do Gênesis, que da cabeça, da semente da mulher, nasceria alguém que esmagaria a cabeça da serpente. Ou seja, então, o direito de primogenitura daria o direito da herança dobrada. Então, vamos imaginar sobre essa herança. A Bíblia diz que Abraão foi um homem riquíssimo. A Bíblia fala que Isaac foi um homem riquíssimo, a ponto dos filisteus mandar que ele até fugisse, saísse de perto dele, porque ele estava tornando um homem poderosíssimo. E agora, toda aquela, 2/3 daquela herança seria destinado ao Esaú, que era mais velho. E a Bíblia diz que esse Esaú, certo dia, ele chega do campo com fome e ele encontra o seu irmão preparando uma comida. E ele vira para o seu irmão Jacó e diz assim: me dá um pouco dessa comida. Jacó virou para ele assim: por que eu vou te dar essa comida? Eu vou te vender essa comida. E certamente, isso aqui não está escrito, mas a gente está aqui conjecturando, pensando aqui sobre isso. Ele pode ter falado assim: você quer uma novilha nessa comida? Você quer o meu cavalo? Você quer o meu camelo? Disse: não. Eu quero que você me vende o direito de progenitura. Eu quero isso. E ele, com fome, vulnerável, necessitado, ele falou assim: o que me adianta? Eu estou a ponto de morrer aqui. O que me adianta o direito de primogenitura, sendo que eu estou morrendo aqui? E eu te vendo. Pode me dar a comida que eu te vendo. Ele falou assim: não é só vender. Você precisa passar o documento. É por isso que está escrito aqui, ó. Ele responde para ele: então diz Jacó, jura primeiro. Estou lendo no verso 33. Jura primeiro. Se você não jurar, eu não vou dar comida para você. Negócio feito? Negócio está feito, mas então você tem que jurar. E a Bíblia diz que Esaú jurou. E aí Jacó passou a comida. E aí tem um registro aqui muito interessante que eu quero compartilhar. Deu, pois, Jacó a Esaú o pão e o cozinhado de lentilha, e ele comeu, e ele bebeu, e ele se levantou e saiu, e assim desprezou Esaú o direito de primogenitura. Então houve um negócio, houve uma troca ali. A comida em troca do direito de primogenitura. Talvez você fale assim: mas isso é uma coisa bizarra, isso é uma coisa sem cabimento. Por que ele não ofereceu um cabrito? Por que ele não ofereceu? Pois um cabrito valia mais do que esse prato de comida. Uma novilha, um camelo,
um jumento, que certamente ele tinha muito, mas a proposta foi uma proposta e ele não analisou as consequências, as implicações. E a Bíblia diz aqui no capítulo posterior, que quando chegou o dia dele tomar posse dessa herança, e o pai dele comunica, olha, eu quero passar para você. Você faz uma comida e traz aqui que eu vou passar para você essa herança. E então o irmão dele ouviu e antecipou e tomou posse daquilo que eles tinham feito o negócio anteriormente. E aí ele chega perto do pai, o pai disse, não, eu já passei. E ele falou assim, o senhor não tem mais nenhuma bênção para mim? Não, não tem. Aquela eu não tenho. Eu tenho outras, mas aquela eu não tenho. Aquela era exclusiva, aquela você não podia, em outras palavras, você não podia vender, não podia negociar. E aqui que eu quero entrar com a palavra, porque eu e você vivemos um tempo que achamos isso assim, isso é um absurdo o que ele fizera. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 16, e também está registrado que ele chorou querendo a bênção. Ele chorou querendo, mas ele foi reprovado porque aquilo que ele não podia negociar, ele negociou. Tem coisas na vida que nós não podemos negociar. Nós não podemos barganhar, não podemos fazer troca, não podemos vender, não podemos transferir, não podemos dar. Porque nos é dado por direito, então eu não posso fazer negócio. E nós encontramos muitas pessoas negociando valores, negociando a família. Quantas pessoas que nós achamos são absurdo que Esaú fizera. Mas nós encontramos pessoas hoje trocando a família física, a família respeitosa, uma família digna, por relacionamento virtual. Nós encontramos pessoas deixando a família para uma aventura amorosa. Nós encontramos pessoas hoje trocando a vida espiritual por um puro relacionamento. Nós encontramos pessoas trocando hoje, a vida com Deus por a jogatina, pelo vício, trocando coisas de valores, pessoas que têm uma família bonita, pessoas que têm um ministério, pessoas que ocupam uma posição de destaque dentro da sociedade, e ele troca por coisas tão fúteis, coisas que não valem. O que Esaú fez? Ele trocou toda a riqueza por uma ninharia, uma comida, por uma satisfação imediata. Você que está me assistindo já tem visto pessoas que trocam, a família, pessoas que trocam a vida espiritual por coisas tão banal, tão inútil. Eu conheço pessoas assim. Recentemente eu vi um jovem que, assim, tão usado por Deus, tão abençoado, ele deixou o altar de Deus para mergulhar no mundo das drogas. Ele trocou, porque no reino de Deus há um momento de espera. A gente não toma posse, as coisas não acontecem da noite para o dia. A vida espiritual, ela precisa de andar dentro de uma cadência. E às vezes demanda luta, demanda um tempo. Mas nós precisamos estar atento, porque o inimigo ele surge no momento da nossa fraqueza, da nossa necessidade, e ele conhece a nossa vulnerabilidade, e ele vai fazer as mais diversas propostas, e as indecorosas, indecentes, e nós precisamos de estar antenados do valor. E eu quero dizer a você que há algo, por exemplo, a vida eterna.
A Bíblia faz uma pergunta seguinte: o que daria o homem em troca da sua alma? A questão da família, como pode alguém que é racional, que é uma pessoa que é sensata, deixar a sua família para viver uma aventura, algo que não tem futuro algum, simplesmente por causa de uma carência de imediato? Tem muitas pessoas que estão fazendo o que Esaú fizera. E nós temos a advertência no Novo Testamento: não seja profano como Esaú, que trocou a seu direito de primogenitura por um repasto, por uma comida. E tem muitos que estão fazendo. Então essa palavra é uma palavra de advertência para que nós possamos abrir os nossos olhos, porque o pecado, ele surge, o pecado aparece, o pecado é enganoso, o pecado nos engana nós mesmos. Porque a Bíblia assim: se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Se abrigar o pecado no nosso coração, nós não temos relacionamento com o nosso próximo. Como diz assim, como nós podemos ter uma vida transparente com o nosso próximo? Se nós dissermos que não temos pecado, ou seja, que nós estamos bem, quando não estamos bem, nós dizemos a Deus que Ele é mentiroso, porque Ele que fala que nós temos o pecado. E o pecado, ele promete vida, mas ele traz a morte. O pecado promete liberdade, mas ele traz escravidão. O pecado promete alegria, mas ele é tristeza. Por isso eu quero dizer a você: na hora da tentação, esteja firme de algo importante que Deus colocou nas suas mãos e que você não pode vender, transferir e dar. O diabo não pode tomar, mas se você entregar, ele vai pegar e vai fazer um alvoroço, e depois você vai chorar querendo novamente e não vai conseguir. Por isso eu quero me ater a essas palavras orando, desafiando a você. Não troca a sua família, não troca a sua comunhão com Deus, não troca o bem que Deus colocou na sua mão por coisas sem valor. Eu quero orar. Bendito Deus e Pai, eu me dirijo a Ti em oração nesse instante, rogando por este que parou esse instante para nos ouvir. Abençoa essa pessoa. Ó Deus, livra da tentação e socorre em o nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Estamos chegando ao final de mais um programa. Eu aguardo você no próximo. Igreja Batista Renascer, uma mensagem de vida.